Bom dia, família Luz. Tudo bem? Dormiu bem? Tomou um bom café? Já começou a se alimentar o espírito? Tá bom. 5 semanas. 5 semanas onde nós cremos que nós vamos impactar a cidade de Goiânia. Não porque nós achamos que somos uma big igreja ou porque nós temos as melhores ferramentas, mas porque nós acreditamos no mover do Espírito Santo de Deus. Estamos orando para que essas semanas sejam boas semanas. Você recebeu ferramentas para que você possa utilizar durante essas 5 semanas. Então, no mínimo, nós temos muito trabalho durante essas próximas 5 semanas. Pregar o Evangelho para pessoas que ainda não conhecem. Abrir as nossas casas para que a gente possa receber uma candeia e assim o Evangelho também ser propagado e ministrado. Enfim, nós temos muitas e muitas coisas para fazer ao longo dessas semanas. Então, se você ainda não conhece o Encontros para uma Nova Vida, você pode procurar qualquer membro da equipe pastoral que com muita felicidade ele vai conversar com você e ensiná-lo a usar esse material. Se você tem desejo de abrir a sua casa e fala assim, pastor, eu quero abrir a minha casa para que durante essas 5 semanas a gente receba um grupo de pessoas e o Evangelho seja aqui pregado, você pode procurar qualquer membro da equipe pastoral e nós vamos direcionar você. Pastor, eu abro a minha casa, mas eu não sei falar, eu morro de vergonha. Não tem problema, a gente dá um jeito. A gente tem bastante pastor, bastante presbítero, bastante diáconos, líderes de candeias que vão se desdobrar. Mas nós queremos que Goiânia receba um choque do Evangelho do Senhor de Jesus Cristo, para que a gente possa ver vidas sendo libertas. E como nós falamos na vigília dessa sexta-feira, meu irmão, não é só falar, não é só pregar. A nossa ação, a ação da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela arrebata pessoas do império das trevas, livra pessoas de Satanás e apresenta o reino do amor de Deus. Faça parte desse movimento, faça parte desse movimento. Quero começar nessa manhã falando sobre satisfação e convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler uma das histórias mais conhecidas das Escrituras. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou de uma vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. E assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras onde Jacó dera a seu filho José, ali havia o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, se sentou à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse, me dê um pouco de água. Os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher samaritana então perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido água e dele receberia água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde você conseguiria essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui tirar água novamente. E ele disse, vai, chame o seu marido e volte.
Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse então Jesus: você falou corretamente, dizendo não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. Então você acabou de dizer a verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que você é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar certo para adorar. E Jesus exclamou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão ao Pai nesse monte, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo isso a nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Vai com seus olhos agora para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da palavra, muitos outros creram. E disseram então à mulher: agora cremos não somente por causa daquilo que você disse, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que ele realmente é o Salvador do mundo. Deus, essa tua palavra que é lida e exposta, guarda ela no nosso coração. Ela é suficiente para trazer vida a nós. Conduza a nossa mente e o nosso coração cativos à tua presença, para que nesse momento o Espírito Santo transforme a nossa vida, transforme o nosso caráter, transforme, Deus, as nossas atitudes, para que possamos parecer como discípulos do Senhor, vivendo nessa geração. Muito obrigado, é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quando lemos um texto grande como esse, as pessoas já ficam preocupadas, e principalmente nós, pregadores, ficamos preocupados porque ler um grande texto ocupa um grande pedaço da nossa exposição. Mas eu fiquei refletindo essa semana enquanto estudava esse texto e pensando: o que é mais importante? A leitura bíblica ou a exposição bíblica? E eu fiquei pensando: as minhas palavras não geram nada em você. As minhas palavras não têm poder algum de libertar a sua vida e de transformar o seu coração. A palavra do Senhor tem. Então, quando necessário, nós vamos sim sempre ler grandes porções das Escrituras. Lembrando que, por exemplo, quando você ia na sinagoga em Israel, as pessoas não tinham pregações. Elas liam a Torá e o Senhor ministrava. Fechando esse pequeno parênteses que eu nem tinha aberto, mas vamos fechar ele, né? Nós vamos falar sobre satisfação, de um texto que você conhece muito bem. Grandes pregadores já pregaram sobre esse texto. Grandes livros você tem falando dessa mulher que estava vivendo um momento ímpar na sua vida. Vivia talvez escanteada, vivia na escória da sociedade. Isso é pressuposto porque ela está buscando água no poço ao meio-dia. Ninguém ia ao deserto ao meio-dia. Provavelmente essa mulher lá estava porque as outras mulheres, aquelas mulheres ditas como morais da sociedade, elas não queriam convívio com ela. Então ela ia num momento onde ninguém da sociedade iria atrapalhar. Perceba que essa personagem que nós não sabemos quem é. E eu particularmente adoro personagens nas Escrituras que nós não temos o nome. Porque assim a gente não pode adorar os personagens. Imagina você lá no texto que o Mateus leu, onde vamos viver um novo céu, uma nova terra, nós vamos conviver com as pessoas, e você tentando descobrir quem é a mulher samaritana. Vai botar no crachá dela Maria, e você não vai saber quem é. Jussara, você não vai saber quem é. Eu acho que ela vai ter que botar entre parênteses: eu sou a mulher samaritana, para que você saiba quem é a mulher samaritana. Mas essa mulher, a escória então do texto, rejeitada pelas outras mulheres,
E em um momento ela tem um encontro com o Messias. E eu gosto de ver que por vezes essa mulher samaritana, a escória, a rejeitada, a mulher que era samaritana, ou seja, os judeus não andavam com os samaritanos, como o texto acabou de falar, ela tem a audácia, a petulância, ou talvez a sinceridade de dialogar com Jesus. Perceba, Jesus pede água e ela começa a conversar com Jesus, querendo saber por que ele estava pedindo água. E Jesus interpela ela e ela não mente. O próprio Jesus fala da sinceridade dela. Você respondeu bem. Você não é casada não agora. Mas você já teve 5 maridos. Faltava mais 2 para ela fechar as figurinhas do álbum e ela completava o álbum, estava tudo tranquilo. E é interessante que Jesus, quando toca então nessa parte particular da vida dela, ela compreende quem é Jesus e ela começa a falar sobre a adoração. Ela fala, olha, vocês judeus falam que aqui é o lugar certo de adorar. Aonde é o lugar certo de adorar? E Jesus então ensina o que nós como igreja precisamos também aprender. Que a adoração não é feita em templos, não é feita em locais. Não há locais sacrossantos, onde só ali o Senhor se manifesta. A adoração verdadeira provém de corações que adoram em espírito e em verdade. Pessoas que rendem-se ao Senhor em toda a sua integridade. E é interessante que logo ela sai. Ela prega então, talvez a melhor pregação. Você está achando que a ferramenta do Encontros por Nova Vida não é boa? Olha a pregação dessa mulher. Ela chegou lá e falou assim, eu encontrei um cara no deserto, meio louco, que me pede água e do nada ele fala toda a minha vida. Vocês precisam conhecer esse cara. Onde é que estão os teólogos da geração? Aonde está a teologia do texto? Aonde está a pedagogia da pregação dessa mulher? Ela simplesmente apontou para Jesus. Ela simplesmente mostrou que aquele Jesus, aquele Messias que ela esperava também, estava lá. E logo a sua família, logo a sua cidade, também foi encontrada por Jesus. Mas esse texto fala sobre satisfação. E a gente tem satisfações e deseja encontrar satisfações em diversas áreas. Mas esse texto nos fala de pelo menos 4, e sobre essas 4 eu quero falar com você nessa manhã. E a primeira delas é que nós procuramos a nossa satisfação aqui. A nossa satisfação física. E o texto nos mostra que o Jesus que está aqui nesse texto é como eu e você. Durante o primeiro século, as pessoas não acreditavam que o Messias tinha encarnado. Durante o primeiro século, as pessoas tinham dúvida, dizendo que um ser tão perfeito não poderia estar em estado de matéria. Então foi só um anjo, um vulto, algo que passou. O próprio João, na sua carta, fala que as mãos dele apalparam, que os ouvidos ouviram, que os olhos viram, que ele era real. E o texto aqui nos mostra isso. Esse Jesus teve fome. O verso 8 nos mostra que em dado momento, ele cansou dos fariseus, ele cansou dos religiosos da sua época. Preste atenção no começo do texto. E ele decide sair, ir embora. No meio da jornada, ele tem fome. No meio da jornada, ele também tem sede e pede água àquela mulher. Isso coloca dentro do texto esse Jesus no mesmo pé de igualdade dessa mulher, no quesito de ser humano e de ter as suas necessidades físicas. E a busca por essa satisfação, a busca por esse desejo, a busca por sanar, na verdade, esse desejo, é natural. Eu e você também temos as nossas necessidades físicas. Eu e você também temos fome. Alguns têm mais do que os outros. Mas todos nós temos fome. Todos nós temos sede. Também alguns mais do que os outros. Nós cansamos.
Eu e você descobrimos que nós não somos máquina, que nós precisamos, a cada jornada de 14, 15 horas, dormir pelo menos 8 horas, para recarregar as baterias. E se nós não dormimos, nós não recarregamos as baterias, você começa a sofrer com algumas doenças na sua vida. Não sei você, eu, por exemplo, durante boa parte da minha vida sofri com insônia. É horrível. Você fica 2, 3, 4 dias, às vezes, sem dormir. Seu corpo começa a sentir. Porque você tem necessidades físicas. E isso não faz de você um ser extraterrestre. Porque assim como foi no primeiro século, a gente tem uma séria tendência de achar que buscar a satisfação dessas questões físicas não é espiritual. Buscar a satisfação, sanar esses desejos do coração, não é espiritual. E meu irmão, é. Porque o Senhor criou você assim. Algumas semanas atrás nós estávamos ministrando a Clínica 1 aqui na nossa igreja. Ensinando discipuladores como discipular. E eu desafiei eles falando, faça uma mesa. Reúna o seu grupo de discipulado em torno da mesa. Comam. Jesus fez isso. Pensa comigo como é difícil você sair do seu trabalho. Cansado, com fome. E ainda ter que chegar no discipulado e não ter uma bolacha, água e sal para você comer. Primeira coisa, e primeira verdade, e primeira satisfação que você precisa entender nessa manhã, é que nós temos necessidades físicas. E que essas necessidades físicas, elas precisam encontrar esteio. Elas precisam encontrar guarida. E elas precisam ser sanadas. Porque senão começam as deturpações. Você não sana a sua necessidade de comer. E talvez você comece a lidar com um pecado chamado glutonaria. Porque a sua vontade de comer é muito maior do que a sua necessidade. E aí eu poderia tecer outros e outros exemplos. Mas fica só nesse. Porque hoje tem feijoada para você comer aí. E depois eu quero ver se alguém cometeu o pecado de glutonaria comendo a feijoada que o pessoal está preparando. Vamos seguir. A gente tem satisfações que a gente sana aqui, mas tem satisfações que a gente sana ali, fora da gente. E aí eu quero falar sobre duas, pelo menos. E a primeira delas é a satisfação emocional. Você acha, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Você acha que essa mulher acreditava ou não acreditava no casamento? Quantos acham que ela acreditava? Quantos acham que ela não acreditava? Quantos ainda estão dormindo e não estão prestando atenção na pregação? Meu irmão, ela acreditava. 5 vezes. 5 vezes. Ela casou. Ela tinha uma satisfação emocional que precisava ser suprida. Uma carência que precisava ser sanada. E durante 5 vezes ela tentou. E estava vivendo uma sexta, que é um ajuntamento solene. Entenda bem o que eu estou falando. Mas ela estava tentando fazer o certo. E a gente aprende que nós também temos carências emocionais. Meu irmão, você não é uma máquina. Você precisa ser ouvido. Você precisa falar. Eu lembro que quando estava trabalhando na revitalização do campo em Pelotas, um dia eu cheguei em casa e a Dani falou assim, eu quero conversar com você. E eu falei, nossa, hoje eu vou dormir no sofá. E o pior é que eu nem sabia o que eu tinha feito naqueles dias. Nós já estávamos há 2 anos lá. E ela falou assim, eu preciso conversar com você. Você sai para pastorear. Você está envolvido com a igreja. Você está envolvido nos projetos que você está desenvolvendo. Eu fico com 2 crianças em casa. Quando você chega em casa, eu preciso conversar com você. Eu quero conversar com um adulto. Eu quero ser ouvida. E não ter ninguém
pedindo comida e não tem ninguém precisando trocar fralda. Eu quero conversar com você. E ali eu comecei a descobrir que as pessoas têm necessidades básicas emocionais. E é uma arte você descobrir isso. Porque os nossos filhos nasceram. E eu descobri que os meus filhos também têm necessidades emocionais. Cada um à sua maneira. Um é mais parecido comigo. Mais lobo solitário, não gosta de se abraçar, não gosta de conversar. Mas ele gosta de ter tempo de qualidade. Sentar para assistir um filme, sentar para assistir uma série. E eu sano essa necessidade no coração dele. Em compensação, o outro filho gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de receber cheiro. Se você chega em casa e você não dá boa noite, ele fica triste. Se você sai e não se despede, e é tão simples. Dar uma boa noite, dar uma boa tarde, dar um abraço, dar um cheiro. Mas eu também tenho as minhas necessidades emocionais. E olhando para a vida da minha família, olhando para a vida dessa mulher, eu descubro que nós fomos gerados para não viver sozinhos. E essas satisfações precisam ser sanadas. E não é ruim. Há somente um mal. Só um mal nesse processo. Quando isso se torna um ídolo no nosso coração. Quando isso se torna um fim em si mesmo. Como foi para essa mulher? Você ficou meio dividido, alguns dormindo. Aliás, a Bíblia fala, tome cuidado para não estar dormindo quando o Senhor Jesus voltar. É a Bíblia que fala. 5 vezes. Talvez isso já tenha se tornado um ídolo no coração dela. Talvez as minhas carências e as suas carências emocionais, que sim, podem ser supridas por alguém que está além da gente, se torne um ídolo, um fim em nós mesmos. E quando isso acontece, nós deturpamos o processo do Senhor. Segunda carência ou segunda satisfação que a gente vê nesse texto, e essa para mim é a chave, porque ela está presente diretamente na nossa geração, é a satisfação social. Nós precisamos ser aceitos. Lembra, eu comecei a mensagem falando dessa mulher, que ela não podia nem tirar água com as outras mulheres. Que ela ia num sol escaldante tirar água, porque ela não podia conviver com as outras mulheres da sua cidade. Mas a partir do momento que o Messias se revela a ela, o primeiro passo dela é ir na cidade e falar a respeito disso. Não era simplesmente um ato de pregação, mas agora era um ato de aceitação. Como se ela dissesse, oi, eu. Lembra de mim? A mulher que vocês não queriam andar. A mulher que não podia tirar água no poço junto com vocês. A mulher que vocês falam que tem 5 maridos, que quando o seu marido passa perto de mim, você manda ele virar o rosto. Para essa mulher, o Messias se revelou. E falou de tudo aquilo que eu tenho feito. A nossa geração vive essa crise também, buscando uma satisfação social, aonde você tem redes e mais redes sociais, aonde a única finalidade é você expor você, as coisas que você faz, aquilo que você gosta, aquilo que você está usando. E muitas pessoas ficam em crise, porque postam as suas fotos, postam os seus textos e seus vídeos, e os likes eles não começam a chegar. Parece que você está sendo excluído socialmente. Não há problema algum. E nós buscamos uma satisfação social. Lá no Éden, Deus já vira para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Se você avança os séculos e você fala do cristianismo,
O cristianismo, ele é explanado e demonstrado a nós, não como um indivíduo, mas como corpo. Nós precisamos sim ser aceitos. Nós precisamos sim ter um gueto. Nós precisamos sim fazer parte de algo. Mas quando isso se torna um fim no nosso coração, se torna um ídolo a ser vencido. Porque daí você faz qualquer coisa para ser aceito. Você faz qualquer coisa para receber mais likes. Você faz qualquer coisa para que as pessoas olhem para você e encontrem uma identidade boa em você. E aí você acaba esquecendo que quem define a sua identidade é o Messias que está conversando com você no poço. E não o povo que está lá dentro da cidade. Quem define a sua identidade não é o que a massa diz, ou o que o grupo e o gueto que você anda fala. Mas é aquilo que Jesus pensa a respeito da sua vida. E aí tem um detalhe geográfico muito interessante para que você possa guardar nesse ponto. Se você usasse o Google Maps ou qualquer outro GPS na época, você percebe que você teria tantos outros caminhos para chegar na Judéia, que não esse caminho que Jesus adotou, na Galileia, desculpe. Primeiro, porque não era um contexto social normal. Os judeus, eles não andavam por cidades samaritanas. A ponto que um judeu, quando ele percorria uma cidade samaritana, ele batia a sua roupa quando saía, para que nem a poeira da cidade ficasse na sua roupa. Outra coisa, não era natural você andar ao meio-dia. Lembre-se, nós vivíamos já no tempo da Pax Romana, onde as estradas todas estavam construídas e era muito natural você fazer grandes viagens, não ao meio-dia. Onde você entra no seu carro, põe a sua playlist e liga o ar-condicionado. As pessoas normalmente caminhavam na primeira parte da manhã ou na segunda parte da tarde, depois que o sol já tivesse baixado. Por que todo esse contexto geográfico? Porque Jesus, ele estava ali porque ele queria estar ali com aquela mulher naquele momento. E dentro de toda a sua sabedoria, trazer uma identidade para aquela mulher que havia sido perdida. E satisfazer algumas coisas no coração dela e realinhar algumas coisas no coração dela que estavam fora de esquadro. Mas eu falei para você que eu queria falar sobre 4 satisfações. E para mim essa é a mais importante. E eu queria que você guardasse ela nessa manhã. Nós temos uma satisfação espiritual que precisa também encontrar esteio e ser sanada. Olha o que acontece com essa mulher. Ela era uma mulher religiosa, muito religiosa. Muitos de vocês caminham com a nossa igreja já há algum tempo, mas talvez se eu chegar para você e perguntar, você sabe o que é uma candeia? Talvez você tenha dúvidas para me responder. Se eu perguntar para você, você sabe o que é um grupo de discipulado? Talvez você tenha dúvida para me responder, porque talvez você não faz parte de uma candeia, e talvez você não faz parte de um grupo de discipulado, e eu estou falando do DNA da nossa igreja. Do DNA. Aquilo que nós gastamos mais tempo fazendo. E é normal isso. Essa mulher que era escória, que era rejeitada socialmente, essa mulher que vivia como samaritana, que era uma samaritana, desculpe, e que não adorava no templo, ela mostra para Jesus que ela era religiosa. E que ela entendia as coisas. O tempo hoje não permite, mas um dia a gente conversa o que eram os samaritanos. E você vai ver por que tinha essa briga. É mais ou menos a briga que goiano tem com mineiro, que o gaúcho tem com o de Santa Catarina, é mais ou menos nesse naipe a briga aí. E ela fala com Jesus. O nosso pai Jacó construiu esse tanque aqui. Ela entendia de história bíblica. Ela chega para Jesus e fala assim, os nossos pais falam que o correto é adorar lá em Jerusalém. Ela entendia muito bem sobre a eclesiologia da sua época e sobre a adoração. Ela entendia, ela era religiosa. Mas perceba uma coisa, essa religião
não foi suficiente para trazer satisfação para a alma e para o espírito dela. Porque a nossa religiosidade, ela não satisfaz o nosso coração. Ela satisfaz o nosso ego. Ela satisfaz a nossa ideia de sermos um pouco bonzinhos. A nossa religiosidade, ela não tem a capacidade de satisfazer o nosso espírito. O que tem essa capacidade é somente a figura de Cristo Jesus. É somente quando Cristo Jesus é revelado a nós, que a nossa alma então grita e diz: opa, eu sou filho de Deus. Há algo maior aqui. Desculpa. Eu grito às vezes, fico meio pentecostal e as coisas ficam trancadas na garganta. Mas, meu irmão, é para que você entenda. Tem algo no seu coração. Tem algo na sua alma, algo na sua mente, um espaço, um buraco, um processo, dá um nome que você quiser, que somente Jesus pode satisfazer. Somente quando você entregar a sua vida por inteiro para Ele, você vai ter satisfação. Somente quando você entregar toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu pensamento, você vai conseguir descansar. E aí você não precisa mais encontrar uma satisfação física, porque você sabe que Deus, esse Jesus, supre ela para você. Você não precisa mais se entregar de cama em cama, de corpo em corpo, como essa mulher fazia. Porque agora Jesus supre isso. E Ele te ensina que há propósito para a sua vida. Você não precisa gastar bilhões e bilhões de dinheiro refletindo sobre a sua emoção, pensando: nossa, como eu sou coitadinho, porque você já tem identidade, e é Jesus que transforma essa identidade. Por isso, que encontrar a nossa satisfação em Cristo Jesus é o que mais a gente precisa. E aí eu termino a mensagem dessa manhã, que meu horário já está avançado, com uma pequena interpretação de um texto bíblico. Um dia Deus olhou para a terra, e a Bíblia que fala, não sou eu. E Ele lembrou que o povo já estava há muito tempo em cativeiro. Ele já tinha deixado o povo muito tempo no Egito. E aí o clamor do povo subiu ao Senhor. E Ele fala: então vou arrumar um libertador. Vou arrumar alguém que vai libertar o povo desse local. E aí entra na história do mundo um cara chamado Moisés. Que você conhece a história de Moisés. Mas aonde a história de Moisés tem um link com a nossa satisfação. Quando Moisés recebe o seu chamado, e ele é desafiado a falar com o faraó, e ele questiona Deus, perguntando: quem que está me mandando ir? Deus responde para ele, diz assim: você vai lá e diz que o eu sou te enviou. Somente Deus, Cristo, a Trindade, pode ser esse absoluto. Não importa a situação, não importa a carência, não importa o que a sua alma tem buscado, Ele é a resposta para aquilo que você tem buscado no seu coração. Ele é aquele que tem planos a seu respeito. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é o alfa e o ômega, aquele que começa a história e termina. Ele é. Ele é. Que nessa manhã o seu coração descanse nessa verdade. Lembrando que de tudo aquilo que você tem buscado, o absoluto que você precisa é Deus. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, nós somos iguais a essa mulher, buscando aceitação em todas as áreas da nossa vida,
por vezes tentando mostrar algo que nós não somos, só para sermos aceitos no grupo que estamos vivendo. E da mesma forma que há 2000 anos atrás o Senhor encontrou a vida dessa mulher, encontra o nosso coração aqui nessa manhã. E que a gente venha lembrar que o Senhor é a resposta, Deus, para tudo na nossa vida. Que o Senhor é o absoluto que nós precisamos depositar toda a nossa existência. O Senhor é. O Senhor é. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração.